Foi muito bom aqui quinta-feira, foi um tempo fantástico. Quem esteve aqui connosco na quinta-feira? Foi bom ou não foi? Foi a primeira vez que fizemos aqui a nossa reunião à noite no cinema. E é um bom sinal que, quem sabe no futuro o que é que vai acontecer aí. Temos mais do que uma sessão apenas e podemos também ter aqui e começar a tomar aos poucos conta deste cinema. Ou de outros lugares, não é? Sabe, eu acredito que vem um tempo novo, vem um tempo de abundância para as nossas vidas e hoje é o último dia que nós vamos falar da série de Céus Abertos. E enquanto eu me preparava, eu senti falar algo convosco que tem a ver com o processo, que tem a ver com o caminho que a gente precisa ter, porque eu sinto que já há um céu aberto sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Que Deus já abriu esse céu e já está a abençoar a tua vida, mas precisas de saber caminhar nela. E às vezes há coisas que estão no nosso coração que às vezes nos limitam. E quem é que aqui já comeu alguma vez um bolinho assim do forno? Já viste aquela textura boa, não é? É a mesma coisa que agarrar um bolo e saboreá-lo de uma maneira intensa. Outra coisa é que quando a gente agarra num bolo que já tem 2 dias. Ele já é rijo. Eu prefiro o bolo do forno. Agora está difícil de mastigar e tudo. Vou ter que pôr água. E quem já alguma vez comeu uma banana verde? É bom comer uma banana verde? Sabe, é tão incrível quando a gente agarra numa banana e a banana é madura. E a gente aproveita a banana. Agora sim. Agora não preciso de água. E a banana é macia. E hoje eu queria falar sobre algo que eu sinto que é muito importante na nossa vida, para vivermos esse ambiente de céu aberto. Sabem, nós podemos, às vezes as circunstâncias que acontecem na nossa vida, nós não estamos isentos delas, porque acontece tanta coisa que a gente não está à espera durante a nossa caminhada, que às vezes essas coisas criam em nós, às vezes assim como o pão, não é? Criam em nós coisas que criam dor na nossa alma, pesam na nossa alma, e aquilo vai criando peso na nossa alma e fica, sem a gente dar conta, a gente começa a ficar duro, já não começa a confiar em ninguém porque fomos magoados, já começamos a pensar de uma maneira diferente porque no fundo aquilo criou em nós, mas foi algo que petrificou-nos em relação às nossas emoções. E às vezes a nossa decisão, a maneira como lidamos com a situação, leva-nos a ficar duro, ou às vezes até pode fazer o contrário, pode-nos amadurecer. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre a diferença entre alguém que ficou maduro e que ganhou maturidade, ou então o que a circunstância criou endureceu o coração. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então Salomão dizia o quê? Que a gente não estamos isentos às situações que vão acontecer à nossa volta, às coisas que vão acontecer na nossa vida. A diferença é que a nossa atitude vai determinar se a gente vai endurecer ou se nós vamos amadurecer. A Bíblia ensina a guardarmos o nosso coração. Dali vem a fonte de vida. A maioria das pessoas são ensinadas na vida, desde pequeninas, a aprender o alfabeto, saberem lidar com o dia-a-dia, do abecedário, de números. Elas desenvolvem a sua capacidade de inteligência cognitiva, mas a maioria delas, elas não desenvolvem a capacidade de inteligência emocional. Se tu queres viver num céu aberto, tens que entender que vai haver situações na tua vida que vão acontecer, às vezes inesperadas, às vezes que vão criar dor em ti, mas tu vais ter que saber decidir se tu vais endurecer o teu coração ou se tu vais amadurecer com elas. Quem gostava de ouvir um pouco sobre isto?
Uma coisa que quero te dizer, se hoje entendes aquilo que eu vou falar sobre isto, eu acho que pode te ajudar no teu dia a dia a poderes viver sempre com o céu aberto. Mesmo que te aconteçam coisas que tu não esperas e que são dolorosas para ti. Mas a maneira como tu aprendes a lidar e a guardar o teu coração determina o tipo de pessoa e o tipo de bênção que tu vais alcançar. Olha o que se diz em Marcos 8, 13 a 21. Um episódio muito interessante entre os discípulos e Jesus. Marcos 8, 13 diz assim: E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5.000 pães, 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cedos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Esta é uma passagem da Bíblia que fala que Jesus, depois de ter multiplicado os pães e ter feito milagres, multiplicando o pão, que os discípulos, estando no barco, ficaram preocupados em não ter sustento, em não ter um pão novamente. E Jesus disse: Vocês ainda não entenderam? Porque é que os vossos corações estão endurecidos? Sabes, às vezes a gente pode estar a ver as coisas e não a vê-las na mesma no nosso coração. A palavra endurecido na Bíblia, no grego, ela significa porum, significa criar um endurecimento de coração. Sabes, é um termo que se usava na medicina grega, quando alguém tinha uma fratura e era colocada ali, era como se formasse um calo, e aquele calo ele segurava e tornava-se tão endurecido que era dificílimo novamente haver uma fratura naquele lugar. Sabes, o endurecimento é algo que a gente pode ter no nosso coração facilmente. Há coisas que acontecem na nossa vida, mágoas, palavras que nos dizem, que são tão fáceis de gerar em nós uma amargura na nossa alma, uma tristeza, um desânimo, e às vezes até ficamos contra tudo e contra todos. Não há aqui ninguém nesta sala que não esteja isento de ter situações que não vai compreender na vida. A questão é, como é que tu vais lidar com elas? E eu queria falar de algumas coisas que às vezes provocam este endurecimento no coração. A primeira tem a ver com a fé. Quando nós não temos fé, e quando as pessoas não têm fé e não entendem que todas as coisas cooperam para o bem delas, a tendência delas é colocar a culpa que tudo aquilo que está a acontecer na vida delas deve-se aos outros. E a tendência qual é? Nós ficamos com o coração endurecido. Começamos a não entender e a ver. A gente já não fica com fé, já não acredita que é possível. Quando tu falas com alguém que tem o coração endurecido, a primeira coisa que ele identificas nele é que ele já não tem fé para acreditar novamente que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode mudar aquela circunstância, que Deus pode fazer um milagre na vida. Os discípulos estavam assim. Eles, mesmo com Jesus no barco, mesmo depois de terem visto Jesus a multiplicar os pães, eles terem recolhido os pães, ter sobrado pães, eles ainda estavam preocupados dentro do barco se iam ter sustento ou não iam. Sabes, às vezes Jesus está a andar contigo lado a lado na tua vida, está a acompanhar em todos os processos da tua vida e tu não estás a vê-lo. Esqueces do que Ele já fez ou do que Ele já tem feito na tua vida. Outra coisa, a Bíblia diz que os discípulos não consideravam, ou seja, eles não estavam com fé, não estavam a considerar quem estava ali com eles, que era Jesus. Sabes, às vezes nós não consideramos que temos entregado a nossa vida a Jesus, que Ele está no barco, está a acompanhar cada momento da nossa vida. E quando tu não consideras isso, tu estás a desconsiderar a ação de Deus na tua vida. Estás a desconsiderar aquilo que Ele quer fazer. Um coração endurecido não consegue nem ver Deus.
A Bíblia fala de uns discípulos que acompanhavam Jesus e que estavam com o coração endurecido, não conseguiam ver. Jesus acompanhava e ia com eles a falar. E eles não conseguiram entender que era Jesus que estava ao lado. A Bíblia diz que eles até sentiam que o coração deles ardia quando ele falava, enquanto eles iam a caminho de Emaús. Mas eles não conseguiam ver. Sabes, quando tu estás com o coração triste, desanimado, frustrado, quando alguma coisa aconteceu que tu não compreendeste, e às vezes acontecem coisas tão difíceis, a tendência é nós não considerarmos que Deus está connosco. Outra coisa que acontece é quando o nosso coração fica altamente endurecido, quando nós não compreendemos o que está a acontecer. Sabes, as coisas que acontecem na nossa vida, a pergunta não deve ser porque é que elas acontecem, mas deve ser para que é que elas acontecem. E às vezes o nosso coração fica assim dessa maneira, fica endurecido, fica petrificado, porque a gente está a viver um sofrimento tão grande que a gente não entende o porquê. E a tendência é a gente se fechar, é a gente se isolar, ficar lá na nossa casa, não querer falar com ninguém, nunca mais ter a coragem de abrir uma nova empresa, nunca mais ter a coragem de iniciar outras coisas, porque sente-se frustrado, aquilo foi à falência, as coisas não correram bem, não entrar num novo relacionamento porque aquele outro magoou demasiado. Não, há pessoas que hoje até já nem querem estar com pessoas, preferem ter um cão. Já ouvi muita gente a dizer isso, pastor, eu prefiro ter o meu cão do que lidar com pessoas. Sabes, quando um coração, às vezes a gente pode, as coisas que nos acontecem podem endurecer-nos de uma maneira que a gente não entende. Ninguém que está aqui nesta sala não está isento disso poder acontecer. As coisas que eu já passei na vida, elas tentaram levar-me a esse caminho de endurecer o meu coração, de eu ficar magoado com as pessoas, de eu ficar revoltado com as situações, mas de eu às vezes até pedir a Deus, Deus manda fogo, resolve isso. A Bíblia diz que os discípulos também, depois de terem visto tão grandes milagres, mesmo assim ainda não compreendiam. Sabes, uma outra característica de quando nós estamos endurecidos de coração é quando a gente começa a ser autossuficiente. A gente já não depende de Deus, já não depende das circunstâncias que Deus vai mover. A gente já consegue resolver tudo à nossa maneira. A gente já não pede ajuda a ninguém. O nosso coração começa a ficar endurecido, a gente pensa que só estamos nós sozinhos. Como foi o caso de Elias. Elias, depois de ter feito um milagre tão grande, ter libertado o povo de Israel, o coração dele ficou endurecido quando alguém o confrontou e o ameaçou. Ele foi para uma caverna, ficou lá na caverna, enquanto Deus esperava que ele tivesse uma atitude diferente. Mas o confronto daquela mulher de Jezabel, aquilo criou no coração de Elias um medo. E o medo gerou o que nele? Uma autossuficiência. Ele esqueceu-se que estava a depender de Deus. E ao depender ele próprio, o que é que fez? Foi para a caverna. Hoje é o que fazem muita gente, elas isolam-se. Quando a gente tem o coração endurecido, a gente não quer relacionamento com ninguém, a gente nem quer ouvir ninguém, a gente quer mas é ser autossuficiente. Sabes, às vezes o coração endurecido leva-nos a ser teimoso. O teimoso é um disfarce do orgulho. A gente sabe o que é que tem que fazer, mas a gente faz de outra maneira. A gente quer a nossa maneira. Sabes, às vezes as circunstâncias acontecem de uma maneira para nos levar a um caminho novo, um caminho que nos vai levar a coisas maiores. Mas quando nós somos teimosos, nós queremos aquilo daquela maneira que aprendemos, da maneira que nos ensinaram, da maneira como a gente quer que seja feito. E às vezes o coração endurecido faz isso, coloca-nos teimosos, começamos a ficar competitivos. Essa é uma das evidências de uma pessoa que às vezes, sem dar conta, as circunstâncias foram tão difíceis na vida delas, às vezes na infância, e elas começam, coisas que foram privadas, né, de ter, e o coração ficou endurecido quando veem que alguém tem, e começa a criar o quê? Uma inveja dos outros terem aquilo que eles não têm direito. E começam a desejar o que os outros têm. E começam a ser competitivas com as outras. Uma das revelações de um coração endurecido é quando a gente começa a competir com alguém. É sinal que a gente já perdeu a nossa fé, que temos um destino e um propósito de Deus para a nossa vida.
que Deus quer fazer algo através de nós. Mas a gente começa a pensar que temos que competir para sermos alguém na terra. Entra ciúme no coração. Uma pessoa endurecida, a tendência é começar a sentir ciúme de mais atenção que os outros dão a outra pessoa do que dão a ela. Ela sente-se inferior porque ninguém a valoriza como ela tem valor. Sabem, nós temos de ter muito cuidado porque Deus já preparou um céu aberto para nós, mas nós podemos evitar esse céu aberto nas nossas vidas. Vocês querem maior céu aberto do que os discípulos tinham acabado de ver? Pães a serem multiplicados, peixes a serem multiplicados, mas mesmo assim eles ainda não tinham entendido. Entraram no barco e ainda não tinham uma fé confiante que Jesus estava com eles, que ia cuidar de todas as coisas. Pelo contrário, eles já estavam preocupados se ia dar para todos. Já estavam a competir uns com os outros. Já estavam com falta de fé. Deixaram o coração deles, mesmo vendo, o coração deles estava endurecido. Sabe, é um processo que nós precisamos de entender que tem que ser feito no nosso coração, que é aprender a guardá-lo. Nós temos que ter uma atitude responsável e temos que ser intencionais em guardar o nosso coração, em confiar naquilo que diz a palavra de Deus às nossas vidas. Se nós não guardarmos o nosso coração e não formos intencionais a guardá-lo, e se soubermos o que é que diz a palavra sobre cada assunto, o que vai acontecer é que a gente, sem dar conta, o nosso coração vai petrificando aos poucos. Já viram quando aquelas pessoas que têm pedras no rim? Pedra do rim, o que é? Vai-se constituindo aos poucos um conjunto de algo que é sólido, que vai ficando ali, até construir uma pedra. A mesma coisa é na nossa vida. Nós vamos deixando pequenas coisas entrarem no nosso coração, que o que é que fazem? Petrificam-no. Colocam algo no nosso coração. Sabes, então nós estamos sempre numa situação destas. Podemos, diante das circunstâncias, ter um coração que pode ficar dessa maneira, petrificado. Ou podemos ter outra atitude também. Olha o que diz em Filipenses 3:12 a 17. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sendo também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que ainda assim andam. Paulo falava de outro tipo de atitude que nós podemos ter diante das circunstâncias. Os discípulos endureceram o seu coração, mas Paulo fala de outra coisa que nós podemos ter diante das circunstâncias que às vezes são difíceis da nossa vida. Ele fala que isso pode criar amadurecimento. Ou seja, eu diante das situações que me chegam à minha vida, elas podem criar em mim uma reação em que eu fico duro de coração, endurecido. Ou então a minha atitude pode levar a eu ficar amadurecido. Sabem, é tão duro quando eu agarrei aqui neste pedaço de pão. A gente vê uma coisa tão bonita e depois ela ser tão difícil de mastigar. Mas como é diferente quando a gente agarra numa banana, que ela é madura, ela é saborosa. Sabes, a mesma coisa, é tão diferente quando alguém aprende com as circunstâncias da vida e se torna uma pessoa madura. A maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade tem que aprender e entender as circunstâncias da vida. Então há algumas coisas que nós se identificam numa pessoa que é madura. A primeira, como dizia Paulo, versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Ou seja, a primeira atitude que se demonstra de uma pessoa que é madura é que ela entende que ainda não chegou lá, mas ela está a se deixar
aperfeiçoar. Ela está a aprender com as circunstâncias da vida. Sabes, as pessoas que aprendem com o que lhes acontece, que aprendem e entendem e usam a sua fé dizendo, olha, todas as coisas cooperam para o meu bem. Em tudo eu devo dar graças. As pessoas que entendem que estão num processo e numa caminhada de aprendizagem pessoal, o que elas fazem é, imediatamente, a ter essa atitude, já estão a proteger o seu coração e estão a amadurecer, estão a conseguir ler as circunstâncias. Muitas pessoas, por não lerem, elas não aprendem, não se deixam amadurecer e não ganham experiência com isso. Paulo entendia isso, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu estou num processo. Sabes, todos nós aqui estamos num processo para nos tornarmos mais maduros. Deus não quer que as pessoas sejam apenas pessoas que não têm maturidade emocional e espiritual. Deus leva-nos a um caminho e permite. E mesmo que a gente não queira, as circunstâncias da vida vão fazer isso. As circunstâncias da vida levam-nos a um caminho em que nós temos que aprender a desenvolver a nossa inteligência emocional e espiritual. E quando tu entendes as coisas espirituais, tu entendes isto. Entendes que não que eu já seja perfeito, mas eu estou num processo, eu estou a aprender, eu estou a ganhar experiência com as coisas que me acontecem à minha volta. E isso é o quê? Isso é uma atitude de uma pessoa que é madura. É uma pessoa que está a aprender com as circunstâncias. Olha o que diz o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo, diz assim comigo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Sabes, uma pessoa que ela é madura, ela faz isso, tem essa atitude como Paulo. Paulo foi uma das pessoas que mais privou de situações na terra. Ele teve uma vida altamente difícil a partir do momento que se entregou a Deus. Perseguição, solidão, ele passou fome, diz ele, passou situações super difíceis. Mas olha o que ele diz, ele entendeu que tudo isso tinha um propósito. Olha, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu vou me esquecer do que é que já passei, mas eu vou me preparar para o futuro. Sabes, pessoas que são maduras, elas aprendem e prosseguem, não ficam paralisadas. Elas não ficam travadas nas situações que estão presas emocionalmente. Eu conheço pessoas que às vezes, sem dar conta, porque isto é tão difícil, a gente analisar o nosso coração e guardar no nosso coração, é tão difícil. É tão difícil a gente saber se está a tomar a decisão certa ou não. Mas pessoas que conseguem deixar para trás, perdoar pessoas, resolver coisas no coração, isso tem uma influência tão grande em nós, que nos traz uma liberdade nova, traz-nos maturidade, faz-nos ver a importância das coisas. A maioria das pessoas às vezes estão presas, chegam ao ponto de ter orgulho. Eu já conheci pessoas que chegaram ao ponto de ter um orgulho tão grande de situações que se passaram na família, delas chegarem ao fim da vida sem conversar com os familiares. E depois elas choram e arrependem-se de não terem falado. Coisas que são tão fáceis da gente aprender a lidar emocionalmente, porque a gente tem que ser inteligente. Se alguém que vai nos acompanhar toda a vida é a nossa família, não são apenas os inimigos. Então a gente tem que saber estar próximo também dos nossos, ter maturidade para isso com sabedoria, prosseguir, não ficar preso. Sabes, se já tiveste mais experiências no passado, se tiveste falências, se houve coisas que tu tentaste empreender, projetos, iniciativas e elas não correram bem, tu tens de ter esta atitude de maturidade. Tens que aprender e entender que com aquilo não se perdeu nada. Pelo contrário, tu ficaste muito melhor, tu ficaste enriquecido, porque a tua perda deu-te experiência e deu-te maturidade para não fazeres os mesmos erros. Mas a nossa tendência é fechar o nosso coração, ter uma atitude em que fechamos o nosso coração e não aprendemos com a circunstância. Deus quer que a gente faça o contrário. Deus o que quer é que a gente sejamos pessoas livres, que aprendamos com os nossos erros e prossigamos para o nosso futuro. Versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabes, uma pessoa que é madura, ela não perde o seu alvo. Ela continua focada. Um dos problemas do povo é andar, às vezes, de Israel, é ter andado à roda. Ela perdeu o foco. Esqueceu-se que Deus ia dar a terra prometida e começaram a lamuriar-se e a queixar-se. E no meio do deserto começaram a dizer: se calhar até era melhor estarmos lá no Egito. Se calhar Deus não sabe bem o que é bom para nós. Ele tirou-nos lá do Egito, mas a comida aqui não é boa, é só maná, não quer mais isto. Todos os dias comer maná, só o que faltava.
E começaram-se a lembrar das delícias do Egito. Começaram-se a lembrar, mesmo eles tendo sido escravos no Egito, estavam a preferir isso. E a Bíblia diz que eles, por causa dessa atitude, andaram 40 anos para chegar a uma coisa que podia ter chegado em 2 anos. Por causa da falta de fé. Porque Deus estava a trabalhar em corações e estava a querer transformar corações de um povo que era um povo com o coração endurecido em um povo que devia ser amadurecido para entender que Deus nunca os ia deixar, mas que eles deviam estar focados na promessa e nos propósitos de Deus para a vida deles. Sabe, as pessoas que não entendem isso, que perdem o foco. Paulo não fez isso, olha, eu prossigo para o alvo. Ele não perdeu o foco do que é que Deus ia dar. Quando a gente se começa a queixar, quando a gente se começa a memoriar, quando a gente começa a dizer, oh, no fundo o que a gente está a dizer é que Deus não sabe nada sobre a nossa vida, que a gente é que sabe e que Ele está errado. As coisas que te acontecem, todas elas, na visão de Deus, elas têm um propósito e elas vão contribuir para o teu bem. Se tu não perderes o alvo, porque a Bíblia diz que para aqueles que amam a Deus, são aqueles que ficam focados em Deus. Ou seja, pode acontecer coisas na tua vida inesperadas, podem acontecer coisas que tu nem entendes porque é que aconteceram, pode haver às vezes até más decisões que tu tomas ou outras que fizeram contra ti, mas se tu não perderes o foco em Deus, se tu não perderes o foco em continuares a amar a Deus e continuares a confiar em Deus e continuares a confiar que Ele sabe todas as coisas para a tua vida e sabes que Ele é que tem os planos e os propósitos, Ele é que dá o sim e dá o final, quando tu confias nisso, tudo isso vai te levar a um caminho de maturidade. Não percas o alvo. Outra coisa, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em vós. Um coração amadurecido é de alguém que também tem a capacidade de ser modelo, entender que a sua vida tem um propósito e um destino, que não está aqui por acaso, mas que a vida é para refletir a glória de Deus e que não deve perder o seu destino no meio das adversidades e dos problemas. A Bíblia fala de uma parábola que Jesus conta sobre que o semeador saiu a semear e diz, lançou uma semente e ela caiu em diferentes tipos de terreno. E havia, conforme esse terreno, ela produziu um determinado tipo de fruto. Sabes, a palavra de Deus, ela é semeada. Deus tenta sempre alimentar o nosso coração. Por isso é que o Espírito Santo tenta às vezes vir-te motivar, vir tentar centralizar, vir tentar motivar-te e tentar te orientar novamente para o plano e destino de Deus. Por isso o Espírito Santo, ele é consolador, ele é motivador, ele é inspirador na nossa vida, ele revela os nossos caminhos. Para quê? Para que a gente não endureça o nosso coração no caminho em que estamos em direção à promessa de Deus. Sabes, o caminho que tu vais levar daqui até ao fim, tu podes chegar ao fim da tua vida como uma pessoa madura, ou então como uma pessoa endurecida. Eu já conheci pessoas no final da vida delas, que eu falava com elas, e que elas eram completamente revoltadas com a vida. E tinham razões, muitas razões, para estarem revoltadas. Só que a questão é esta, elas sofreram porque elas perderam a visão da fé. Porque se elas tivessem visto com os olhos de Deus, elas tinham entendido que todas as coisas iam cooperar para o bem delas. E tinham protegido a sua emoção e o seu coração. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Porque é o quê? Dali sai a fonte de vida. Sabes porque é que algumas pessoas, porque é que às vezes nos nossos momentos de vida nós não estamos felizes, estamos tristes, estamos desanimados? É porque nós não aprendemos a guardar intencionalmente o nosso coração e deixamos entrar coisas. Deixamos entrar competitividade, deixamos entrar falta de fé. Podemos estar ali, Jesus pode estar até no barco e nós não o vermos. Jesus pode ter feito até alguma coisa na nossa vida, mas nós agora não conseguimos ver que Jesus está lá. Imagina o povo que estava no meio do deserto, que Deus o tinham visto milagres e sinais. Eles viram, Deus abriu o mar vermelho, viram as pestes a virem. Mesmo assim estavam com dúvidas que Deus os ia levar à terra prometida. A Bíblia diz que apenas 2 homens, por causa da atitude de coração, apenas por isso, porque eles foram intencionais a guardar o coração. Sabem, muitos cristãos não entendem isso, não entendem que na vida cristã é preciso haver intencionalidade. Eles foram intencionais, eles disseram, se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. Foi essa a atitude de Josué e Caleb, diz a Bíblia.
Eles não deixaram como os outros, endureceram o coração de verem apenas que estavam todos os dias, verem pedra ali no meio do deserto, verem apenas o maná a vir. Pelo contrário, eles tomaram uma atitude. Eu posso ver isto, mas eu estou a ver a terra prometida. Os olhos do meu coração veem a promessa de Deus e os propósitos de Deus para a minha vida. Sabes, se tu fores a ler a Bíblia, e se tu fores ler Êxodo, tu nunca vês nem Josué nem Caleb a queixar-se. Pelo contrário, a Bíblia fala de Josué e Caleb com uma atitude completamente diferente e ainda exalta Caleb na atitude dele, dizendo que ele já com 80 e tal anos ainda tinha a coragem de dizer: eu vou herdar aquela terra, eu quero Hebrom para mim. Ainda havia a motivação no coração dele, mesmo depois de passar 40 anos e dele ter sido privado durante esses 40 anos, não pela atitude dele, mas pela atitude dos outros, que atrasou o processo dele. Mas ele, mesmo assim, não deixou morrer o propósito. Sabem, nós temos de ter muito cuidado com as coisas que acontecem, porque não vai haver aqui ninguém. Deus em 2022 quer te levar a um caminho sempre de céus abertos, mas sabes a única pessoa que pode fechar esses céus? A única pessoa que pode fechar esses céus és tu e sou eu. É a nossa atitude e a nossa intencionalidade diante de qualquer circunstância que aconteça na nossa vida. Porque diante daquela circunstância nós podemos aprender a ter uma atitude que vai amadurecer-nos, ou então termos uma atitude que vai endurecer o nosso coração. Deus já tinha a terra prometida, tinha tudo preparado. A Bíblia até fala, quando eles chegaram a Jericó, que já estava lá o anjo. E o anjo lhe disse: olha, eu já estou aqui à espera há 40 anos, pá, vocês chegam. Mas por causa do endurecimento do vosso coração, vocês não chegavam. Sabem, imagina a quantidade de promessas, coisas boas que Deus tem para ti em 2022, que Deus já está a preparar para ti, que podem ser fechadas se tu não aprenderes a amadurecer com as circunstâncias. Sabes, nós temos aqui um mês próximo para podermos refletir sobre o nosso coração, para vermos o que é que está dentro do nosso coração, porque Ele é a fonte de vida e pode haver coisas que estão a tentar tirar a vida de Deus dentro de nós. Sabes, não deixes os problemas para se resolverem depois. Tu tens que aprender a resolver os problemas hoje. Não sejas procrastinador da tua vida. Pelo contrário, resolve o teu coração. Às vezes as pessoas perguntam-me: pastor, como é que é possível as coisas estarem a acontecer tão rápido, tão depressa? Sabes porquê? Porque eu entendi, sou intencional nisso. Mesmo no meio da minha dor, mesmo no meio da maldade que me fizeram, eu não deixei o meu coração tirar-se da palavra. Eu coloquei a intenção toda na palavra. Mesmo quando me doía, eu dizia: a palavra diz para perdoar, a palavra diz para resolver, a palavra diz para eu continuar a abençoar, a palavra diz para eu declarar. Nunca perdi energia. A Bíblia diz que Deus vai colocar uma mesa pronta à frente dos teus inimigos. Sabes? Mas para isso tens que viver debaixo dos princípios de Deus. Tens que viver debaixo daquilo que Deus te ensina. Sabes? Está nas tuas mãos, não nas mãos de Deus. Deus já abençoou, diz a Bíblia, diz que toda a sorte de bênçãos espirituais já estão reservadas nos lugares celestiais para toda a gente. Como é que isso chega? Isso chega pela fé. O maior combate, e esse é o combate que o inimigo tenta sempre fazer contra nós, e usa pessoas, sim, usa circunstâncias, usa a descrença, tentando estimular na nossa vida, como fez com Eva e como fez com Adão. Para quê? Para tentar nos tirar a fé em Deus. Tentar nos tirar a promessa de Deus. Porque sabe que se conseguir fazer isso, Ele tira-nos tudo. Há aqui tanta gente que tem planos, tem coisas para fazer para o futuro. Sabes, tu não podes deixar que coisas tirem a tua energia. Pelo contrário, tu tens que ser uma pessoa que tenhas o caminho livre, tenhas muita vida de Deus para alcançar tudo aquilo que Deus tem para ti. Sabem que pessoas que às vezes com o coração endurecido podem inclusive ganhar doenças. Podem ganhar dias em que até está sol, mas dentro delas são dias completamente cinzentos. Esse não é o plano de Deus para nós. Pelo contrário, Deus permite, como Ele diz, que a chuva venha sobre crentes e sobre não crentes.
A chuva vai vir, as circunstâncias vão vir sobre toda a gente, sejam eles cristãos ou não sejam. A diferença é a resposta que a gente dá a Deus sobre isso. A nossa atitude, aqueles que estão em Cristo, são nova criatura. Deviam ter uma atitude de quê? De não deixar que nada polua a fonte. Mas compreender as circunstâncias, confiar em que Deus está no caminho, que Deus sabe todas as coisas, que Ele vai cuidar de vocês todos os dias. Olha o que diz em Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel profetiza o desejo de Deus. O desejo de Deus qual é? O desejo de Deus é que cada um de nós possa ter um coração novo, possa ter um coração renovado, um coração cheio de energia, cheio de vida, cheio da vida de Deus, que se possa comunicar com Deus, possa ter essa vida de Deus e que possa ser livre de estar petrificado. Sabem, hoje o problema das pessoas não é que elas vão presas. O problema é que muitas pessoas vivem presas dentro de si mesmas. Têm tantas coisas que querem alcançar. Têm tantas coisas que Deus tem como promessas para elas. Mas são imaturas, não se deixam amadurecer pelas circunstâncias. Sabem, a gente prefere ouvir um bajulador do que ouvir alguém que é nosso amigo e que nos diz uma verdade. É sempre bom alguém que amacia a manteiga, né? E que vem dizer tão bem de ti. Sabes, às vezes a gente precisa de alguém que tenha a coragem de dizer umas boas verdades que a gente precisa de mudar. Às vezes essas pessoas parecem no início más, mas elas, o que elas estão a fazer, elas estão a abanar a figueira para ela dar mais fruto. Mas a gente aprendeu uma cultura completamente ao contrário, uma cultura que alguém que desamacia a alma. Quando Deus deseja ao contrário, Deus permite que as circunstâncias aconteçam à nossa volta para nos provocar maturidade. Sabes, ninguém, se calhar os teus pais não te ensinaram isso, provavelmente, se calhar as circunstâncias que aconteceram na tua vida é que te vão ensinar isso. E esta manhã, sabes, o desejo de Deus é dar-te um coração novo. Se entraste aqui esta manhã e se tu sentes que o teu coração está endurecido em algumas coisas, e digo-te uma coisa, não é difícil ficar com o coração endurecido. Eu já tive o coração endurecido muitas vezes. Às vezes as coisas que nos acontecem dá vontade de tê-lo endurecido. A diferença é que eu reparei no tempo certo que aquilo não me estava a fazer bem. Já conheci pessoas que não tiveram a intencionalidade que eu tive e deixaram com que aquilo ficasse lá e entraram em depressão. Outras que entraram em tristeza tão profunda que nem tiveram mais vontade nem de iniciar coisas novas. Deus quer um povo maduro, um povo que sonha, um povo que acredita nas promessas. Um povo que vive no meio do deserto, mas que vive dentro dele, na terra prometida. Sabes, está na tua mão, tu tomas as tuas decisões e as coisas que te aconteceram podem mesmo ter criado esse endurecimento de coração. Mas cabe a ti tomar uma decisão aqui esta manhã. E transformares naquilo que possa haver uma barragem na tua vida, em que há uma quantidade de água muito grande, mas há algo a bloquear com que ela continue a fluir e que se transforme no rio. Tanto que a Bíblia, quando fala das pessoas que acreditam em Jesus, ela diz que as pessoas que acreditam em Jesus é que uma das evidências do acreditar em Jesus é que vão fluir rios de águas vivas dentro delas. Quando a Bíblia está a dizer isso, está a falar nisto, está a falar nessa fonte. Há algo novo que se gera a partir delas. Elas podem estar na maior tribulação, a dificuldade, ao problema, mas há nelas um entusiasmo que elas não sabem e entendem, porque elas sabem que quem cuida delas, quem está a controlar todas as coisas, quem está no barco delas é Cristo Jesus e vai cuidar de todas as coisas. Se Ele fez com 5 pães,
e fez a quantidade de pães que fez novas e peixes, Ele também pode fazer hoje. Mas muitas vezes as circunstâncias o que é que tentam? Tentam bloquear, criar uma barragem para tu não acreditares. E se tu já não tens fé, já sentes que tens falta de fé, é sinal que tu não foste intencional quando alguma coisa aconteceu que não foi respondido à tua vida. Em que tu não entendeste o porquê daquilo acontecer e não fizeste a pergunta certa, sabem? Porque a nossa vida, ela é determinada, mas é por perguntas certas. Tu, quando fazes uma pergunta certa, essa pergunta é que pode determinar o teu futuro. E a pergunta nunca é porquê, a pergunta é sempre para quê? Para que é que esta coisa me aconteceu? Qual o propósito dela? Onde é que ela me quer levar? Sabem, todas as coisas em que eu fiz a pergunta certa, eu aprendi com a circunstância. Não quer dizer que foi fácil lidar com ela. Não quer dizer que eu não tive que mudar a minha atitude emocional perante a circunstância. A diferença foi, eu não fiquei com uma barragem, continuei com o rio de água viva. Sabes, faz a pergunta certa, para quê? Tem uma atitude, ou em vez de achares que Jesus não está contigo, que as coisas não estão a acontecer, pelo contrário, lembra-te, se Jesus prometeu que iria estar todos os dias contigo, usa a tua fé. Libera o teu coração para algo novo, para aquilo que Deus tem para ti. Não deixes que 2022 seja um ano em que tu caminhas, mas caminhas cansado. Sabe a Bíblia o que é que fala? Fala que aqueles que estão cansados e oprimidos, o ministério de Jesus é para eles. É para lhes dar força, para lhes mudar essa sorte. Para eles serem o quê? Rios de águas vivas novamente. Pessoas que caminham com outra energia. Tanto que a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito de Deus, eles caminham e não se cansam. Ezequiel provoca-nos, dizendo que a vontade de Deus é essa mesmo, é dar-nos um coração novo. Sabes, se nós precisamos, poderá haver pessoas aqui que precisam de um coração novo. Eu já tive muitas circunstâncias na minha vida que precisei de um coração novo. E eu digo-vos, eu não sei se vou precisar mais vezes, provavelmente sim. Enquanto eu estiver vivo, certamente vai acontecer coisas boas e coisas más. Certamente vai acontecer coisas que eu não sei lidar com elas ainda. E eu vou ter que ter uma atitude diante delas. Onde vai endurecer o meu coração, a maneira como eu vou responder, ou vai amadurecê-lo e torná-lo cheio de sabedoria. Sabes, esta manhã eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer dar-te um coração novo aqui. Há pessoas aqui que entraram aqui cansadas, mas vão sair daqui aliviadas. Só por responderes da maneira correta a Deus. Quer dizer, isto nem precisa de ser só Deus, isto é responder à circunstância que estás a viver, que está a impedir com que tu sejas um rio de água viva, que estejas bem. Paulo já entendia isso e ele já respondia da maneira correta. Eu prossigo para o alvo, eu tenho fé, eu continuo a confiar em Deus. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu não compito com ninguém, pelo contrário, eu sou o que sou. E Deus constituiu-me como sou. E Deus vai criar a partir do que eu sou. Sabes, tu entraste aqui e se deixaste endurecer o teu coração, não saias daqui esta manhã sem refletir sobre isso. E tomares uma decisão sobre isso. E tomares uma atitude sobre isso. A Bíblia diz para nós nos arrependermos. O arrependimento não é nada mais do que inteligência emocional. É nós termos a consciência da mudança que nós precisamos de fazer. O Espírito Santo pode falar contigo anos. Eles estavam a andar com Jesus, os discípulos. Mesmo assim não entendiam. As pessoas inteligentes são aquelas que se arrependem, que conseguem se autoconsultar. Conseguem ver dentro delas próprias o que é preciso mudar. Às vezes é preciso mudar uma atitude, às vezes é preciso mudar a maneira de pensar, às vezes é preciso mudar a mentalidade, às vezes é preciso mudar a maneira de como nós procedemos, às vezes é preciso mudar o temperamento. Sabes, e nós precisamos de fazer isso. E quando nós temos essa capacidade de fazer isso, nós ganhamos o quê? Maturidade. Nós crescemos um pouco mais. Continuamos a perseguir para o alvo,
mas ao menos não estamos presos a ninguém. Não estamos presos a nada. Sabes, há tanta gente que está presa ao passado, está presa às coisas que aconteceram, que não conseguem caminhar, que estão presas, elas querem andar, mas não conseguem, estão cansadas. Eu não sei se é o teu caso, uma coisa eu te digo, esta palavra não é apenas para o dia de hoje, é uma palavra que pode servir todos os dias da tua vida. Porque todos os dias tu vais ter circunstâncias, mas eu estou-vos a ensinar sobre isto com o objetivo de 2022, para que tu possas caminhar e nada te deter. Que possas, porque podem acontecer situações na tua vida, podem haver coisas que são completamente fora do que tu estás à espera em 2022 e tu precisas de saber qual é a atitude que tu vais ter. E a atitude deveria ser esta, de não deixar o teu coração ficar endurecido. Pelo contrário, entenderes que aconteça o que acontecer na tua vida em 2022, tudo isso vai cooperar para o bem. Tudo isso tem um propósito para a tua vida. Tudo isso vai te levar a glorificar a Deus através da tua vida. Tudo isso vai te levar ao caminho que Deus tem para ti. Porque aqueles que amam a Deus, aqueles que estão dispostos a não se entregar diante das circunstâncias, que não deixam que o seu coração nada mais reine, mas reina apenas a presença de Deus, reina apenas a presença de Jesus, aqueles que deixam apenas que o coração deles seja o coração entregue a Jesus e que se entregam totalmente e que dizem assim: daqui não há mais nenhuma fonte, aqui ninguém mais entra, aqui só há um Senhor, aqui só há alguém que manda, e esse Senhor chama-se Jesus Cristo, aquele que é todo poderoso, aquele que habita em mim, aquele que ninguém tira de mim. Se tu conseguires deixar com que esse coração se mantenha, tu não tens ideia de onde é que Deus te vai levar. Não tens ideia onde é que Ele te vai colocar em 2022, porque esse coração ninguém para, não há inimigo que pare, não há diabo que pare, não há nenhum homem que consiga parar. Quando há rio de água viva, essa água viva corre para a eternidade. Ela vive num propósito e num destino de Deus. Se tu és essa pessoa, se tu queres isso para a tua vida, coloca-te de pé e toma uma decisão esta manhã. Toma uma decisão esta manhã de dizer: Deus, eu não vou ter mais o meu coração endurecido. Pelo contrário, eu vou ser uma pessoa com um coração limpo. Eu vou ser fonte de águas vivas. Eu vou ser uma fonte pura. E eu vou aprender com cada circunstância. Vou me tornar mais maduro. Sabe, não, com Deus nem dá para fazer nem birrinha. Não resolve. Tu podes fazer birrinha a vida toda, que Deus não te vai ouvir por causa da birra. Deus ouve-nos por causa da maturidade, de entenderes o destino de Deus. Por isso Ele dizer que se faça a tua vontade e não a minha. A vontade do céu às vezes é diferente da nossa. Muitas pessoas resistem à vontade dos céus, resistem aos propósitos de Deus e por isso sofrem. Não porque Deus está a provocar sofrimento, não, porque eles é que tomaram essa decisão. Porque Deus sempre tenta mostrar que Ele está no barco, que Ele está lá a caminhar-te, que às vezes foram as tuas más decisões, não foi só as pessoas, foste tu que decidiste mal. E Ele quer que tu reconheças, porque quando tu reconheces e tu te arrependes e tomas uma decisão, uma mudança, tu entendes que cresceste um pouco mais, tornaste mais maduro, começas a entender que a partir de agora a responsabilidade está nas tuas mãos. Sabes, 2022 pode ser extraordinário para toda a gente que está aqui, mas vai depender de uma coisa: vai depender que os rios de águas vivas não sejam parados. Porque quando tu tens um rio de água viva, a alegria vem novamente. Isso não quer dizer que não passes situações difíceis, não quer dizer que venham coisas que tu nem sabes que possam estar alguém a planear contra ti, mas a diferença é esta: 5.000 cairão à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Sabes, é quando tu tens essa fé e tu confias. E confias no plano de Deus para a tua vida, no propósito de Deus para a tua vida. Confias que Ele está a guiar todos os teus passos. Tu exercitas a tua fé para saber que aquele que multiplicou lá atrás para outras pessoas pode multiplicar para ti agora também e pode abrir portas extraordinárias também. E que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Sabe porque é que as pessoas dão testemunho? Elas dão testemunho porque passaram situações difíceis. E nós muitas vezes gostamos de ouvir porque isso alimenta a nossa alma. Ver as dificuldades que os outros passam e a gente entender que não somos só nós.
E quando a gente vê que os outros passam e conseguiram superar, a gente entende qual é o caminho. E se tu fores ler na Bíblia, tu vais ver que todas as coisas que as outras pessoas passaram e superaram foi porque elas exercitaram a sua fé. Elas, independentemente das circunstâncias, elas não se desviaram nem para a esquerda nem para a direita. Elas permaneceram no centro da vontade de Deus. Que esta manhã tu possas refletir no teu coração. E possas tomar uma decisão de te tornar mais maduro e não endurecido. Sabe, eu vejo uma fonte de água viva a vir sobre este auditório. E eu tenho a certeza que essa fonte está a jorrar do céu. Ela vai cair sobre toda a gente aqui. A diferença é que alguns vão tomar uma atitude e vão dizer: essa água não vai ficar parada, ela não vai se tornar uma barragem em mim. Pelo contrário, eu vou dar continuidade para que ela se transforme num rio. E pode haver outros que decidem o contrário, né? Eu vou continuar com isto. Já viram as barragens? As barragens acumulam água e depois tem que se fazer uma descargazinha só pequena. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nunca vai faltar água para a tua vida. Nunca vai faltar nada para a tua vida. Que há um rio, há um céu aberto sobre a tua vida. Eu quero te dizer algo até mais. Não sei se tu acreditas nisso, mas em 2022 já está tudo preparado para ti. Deus já abriu tudo o que é preciso para ti. Só está à espera que tu sejas um filho e uma filha amadurecida. Que quando vierem as circunstâncias, quando vierem os ataques do inimigo, quando vierem coisas para tentar bloquear o teu coração, que tu saibas responder com a atitude certa. E confies que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Confies que Ele está no caminho e que Deus é fiel. E se Ele deu uma palavra, Ele é fiel para a cumprir. Não saias daqui esta manhã sem ser com o coração amadurecido. Sentes que precisas de refletir um pouco e pensar nas coisas que aconteceram e que estão-te a magoar. Eu quero te dar 1 ou 2 minutos para poderes pensar nisso. Porque hoje pode ser uma mudança completa na tua história. Saís daqui com um rio de água viva, com uma nova motivação, uma nova inspiração. Se foram as circunstâncias, foi palavras que te disseram, coisas que te magoaram na alma, coisas que te feriram e que estão lá dentro. Hoje é o dia que tu precisas tomar uma atitude e entender, estares acima das circunstâncias e poderes perdoar. E ao perdoares, o que tu estás a fazer é o quê? Estás a confiar que mesmo essas palavras dessas pessoas que desacreditaram-te a ti, que Deus vai justificar cada uma dessas palavras, mostrando a sua glória